O presbítero Ziel, há 15 dias atrás, ele ministrou aqui Deuteronômio 28, que é um dos textos da Bíblia que eu mais amo, que vai falar a respeito das bênçãos e das maldições. E o Ziel, então, ficou com a parte boa. Ele falou das bênçãos. Só que antes da gente iniciar aqui as maldições, eu quero voltar aqui no capítulo 27, porque é o seguinte, quando Deus ele vai falar essas leis das maldições e das bênçãos, ele toma algumas decisões e pede para fazer algo. E aí nós vamos ver um vídeo agora, onde que foi que Deus mandou fazer, como é que foi a situação geográfica, e esse lugar você guarda ele, a cidade de Siquém, que eu vou falar algumas coisas a respeito da cidade de Siquém. Os meninos estão preparando ali, eu acredito que daqui a pouquinho vai dar certo. Vamos lá, enquanto eles não conseguem ali, pega aí sua Bíblia comigo, no capítulo 27, e vamos ler algumas coisas aí. Volta aí. Verso 1 vai dizer assim, ó: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia que passares do Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levante-ás pedras grandes e as calçarás. Havendo passado, escreverá nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de seus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal. Grifa esse monte Ebal aí, vai ser interessante isso aí. Marca o monte Ebal. E as cairás, ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. As pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor, o teu Deus, nestas pedras. Escreverás muito distintamente as palavras todas dessa lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. O que Deus pediu? Silêncio. Vai comigo assim, silêncio. Repita comigo assim: quando o Senhor estiver falando, eu preciso silenciar. Aí ele vai dizer no verso 10: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Aí agora, você grifou o monte Ebal, sim ou não? Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim. Grifa esse monte aí também. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai dividir a tribo de 6 em 6. 6 tribos vão ser as que vão abençoar e 6 tribos vão ser as que vão amaldiçoar. E todas as vezes que essas tribos falar um mandamento, o resto do povo vai dizer amém. Então vamos lá. Quais foram as tribos que iriam abençoar? Verso 12. E Benjamim, e estes para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Eu falava Naftali, irmãos. Depois eu descobri que todo mundo fala Naftali. Então eu estou mudando agora, eu estou falando Naftali. Antigamente eu falava Naftali.
Agora eu não sei qual dos dois que é o certo, não, mas eu vou ficar com Naftali. Porque é os últimos que eu vi pregando, falando, eles falaram Naftali. Pois é, então vamos lá. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundação, abominável ao Senhor obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá. Aí eu não vou continuar lendo, não, porque são os mandamentos e o povo dizendo amém. Mas vamos ver como é que foi que funcionou esse dia aí, como é que o Senhor fez, que é muito interessante, e eu quero falar com vocês a respeito disso. Pode soltar para mim, apagar as luzes ali, só para vocês entenderem como é que o nosso Deus, ele usa a própria natureza, o próprio recurso que ele mesmo fez em favor dos milagres e dos prodígios e das maravilhas. Monte Gerizim e Monte Ebal. O Monte Gerizim fica situado na parte norte da Cisjordânia, ao sul do Monte Ebal, do qual está separado por um vale estreito. Na saída ocidental deste vale está a cidade. Olha que interessante, irmãos. O Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Aqui é um vale, é uma planície, aonde uma cidade se edificou. O Senhor pediu para que 6 líderes das tribos ficassem de um lado, 6 do outro. Aquele monte de israelitas, segundo os estudiosos, mais ou menos 2 milhões de pessoas, espalhados por essa planície, e os de cá. Por isso que ele pediu silêncio. Quando eles amaldiçoavam, o Senhor vai amaldiçoar. No final, a turma aqui de baixo. Amém. Eu fico arrepiado de pensar como que foi esse amém. Imagina 2 milhões de pessoas, muita gente dizendo amém. A terra deve ser que até que tremia. Continua fazendo favor. Cidade bíblica de Siquém, atualmente chamada de Nablus. O Monte Gerizim e o Monte Ebal possuem aproximadamente 940 metros de altitude. A altura da Na Bíblia, o Monte Gerizim e o Monte Ebal ficaram conhecidos no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 11, a partir do versículo 26, e no capítulo 27, no versículo 30, pois foi ali que Moisés forneceu as instruções sobre a cerimônia da bênção e da maldição. Também foi ali que Moisés foi direcionado por Deus e instruiu ao povo de Israel quanto à importância e obrigação de amar ao Senhor e obedecer à sua lei. Moisés apontou para o horizonte e em direção ao Gerizim e ao Monte Ebal, e lhes disse que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, a bênção deveria ser proferida sobre o Monte Gerizim. Já a maldição seria dita sobre o Monte Ebal. Gerizim significa terra estéril, já Ebal significa pedra. E isto nos ensina uma grande lição. Na nossa vida, todos nós enfrentamos problemas. Todos nós temos alguma parte da nossa vida, alguma área que precisa ser abençoada por Deus. Mas não existe bênção, não existe um derramar da bênção de Deus sem que obedeçamos à palavra do Senhor. Tal fato se encontra registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. O Senhor foi enfático ao dizer que o povo de Israel deveria guardar os seus preceitos e a sua ordenância para que pudessem carregar a bênção sobre si. E essa bênção seria profetizada sobre o povo ali no Monte Gerizim. Mas não se engane, meu irmão. Assim como há uma promessa de bênção, também existe maldição. Uma maldição a ser derramada sobre todo aquele que se esquece de seguir os preceitos do Senhor. Assim como o Monte Ebal é também conhecido como pedras, e isto revela a nossa facilidade em cair por conta do pecado. Mas lembre-se que o desejo de Deus é que todos venhamos herdar a promessa. Irmãos, a cerimônia da bênção realizada no Monte Gerizim e a da maldição. Bacana, né, pessoal? Essa cidade de Siquém,
Hoje ela tem outro nome. E foi ali que os ossos de José foram enterrados. Foi ali também que Jesus, ele teve um encontro com a mulher samaritana. Foi ali também que Abraão ergueu um altar ao Senhor. Veja que o nosso Deus, ele é um Deus de memorial. Ele manda fazer altares. E eu estava vendo hoje um outro vídeo. A arqueologia descobriu lá, no mês de abril, não é uma moeda porque não é redonda, uma peça de cobre, ela estava amassada, e eles levaram para fazer uma... É tomografia que fala? Eu acho que é uma tomografia, porque se fosse abrir ela ia estragar. E descobriram que tem uma escrita lá dentro, dizendo: aqui é o lugar que Yahvé amaldiçoa. Aqui é o lugar que Yahvé amaldiçoa. E um outro arqueólogo achou também o altar que Josué fez, porque Josué vai fazer um altar aqui também. Quando chegar em Josué nós vamos ver. E esse altar foi descoberto. E por que eles descobriram que era um altar? A princípio, eles estavam achando que era um forte, porque era todo cercado de pedra, tipo um quadradinho. Só que ao cavar, descobriram ossos de animais e cinzas. Então o que eles fizeram? Fizeram uma matemática lá, geográfica, e descobriu que aqueles ossos que estavam ali eram justamente de animais que foram sacrificados em holocausto ao nosso Deus. Então, nesse lugar aqui, Deus libera a palavra da bênção e a palavra da maldição. Porque a gente está vivendo um tempo de uma hipergraça, onde está sendo pregado que não existe mais maldição, que não existe mais nem o pecado. O pecado hoje é relativo. E se a gente não se voltar para a palavra de Deus, irmãos, e começar a estudar, e começar a rever tudo aquilo que Deus deixou para a gente vai entrar nessa vibe e nós vamos se perder. Eu não estou falando de igreja fora de Valadares, estou falando de igreja dentro de Valadares. Que o pecado já virou relativo. Que a hipergraça, tudo hoje é hipergraça. Deus, ele não mandou a gente abandonar os princípios e os mandamentos. Se você pegar Efésios 6 aí, e quem escreveu Efésios foi Paulo. Novo Testamento, depois de Jesus, ele vai dizer o seguinte: jovem, criança, honre teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Não existe um texto dizendo que é para pregar os profetas, a lei e deixar de lado. O que nós temos que entender é: a lei foi escrita para nos acusar. A lei só apontava o nosso pecado. A lei ela não trazia para nós salvação. Aí Cristo vem agora na nova aliança e ele muda isso. Ele não só leva sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, mas como ele agora traz vida eterna nele. Mas princípios, mandamentos, nós temos que continuar cumprindo. Porque se nós estamos agora na graça, não tem mais lei. Então nós vamos ter que parar de cumprir um monte de coisa. Filho parar de honrar pai, marido parar de honrar esposa, esposa parar de honrar marido. Nós vamos ter que acabar com muita coisa. E o que Cristo fez? Ele falou assim: eu não vim para abolir a lei, mas para que a lei se cumprisse, e todos os mandamentos foram canalizados em dois. Quais são os dois mandamentos? Não, eu acho que poderia ficar um bonito, um coral. Amarás teu Deus. Mas é só de toda a sua força? De todo o teu coração, de todo? E amará o teu próximo como a ti? Quem ama a Deus mata? Não. Quem ama o próximo cobiça o que o próximo tem? Não. Então, as 613 leis, elas foram como se fosse, não vou usar o termo reduzida, porque fica parecendo que, mas foram condensadas em duas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão, acabou, não tem problema na sua vida. Mas nós temos que entender que as bênçãos e as maldições continuam. E aí, o Ziel falou muita coisa maravilhosa aqui. Você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair.
Se o inimigo vier por você por um caminho, por 7 caminhos, ele vai correr de você. Você vai ser abençoado na cidade, abençoado no campo. Abençoado será a sua amassadeira. Na sua casa vai ser tempo comida lá à vontade. Louvado seja Deus. O fruto do teu ventre será abençoado. Só que aí, quando chega no 15, que o negócio começa a ficar diferente. Pega a sua Bíblia agora. E nós vamos começar então, Deuteronômio 28. No verso número 15. E aí eu vou mostrar para vocês a quantidade de profecia que se cumpriu nesse pedaço de texto. E tem muita coisa aqui que é difícil até de falar. Deuteronômio 28, verso 15. Você pode ficar sentado, porque são bastante versículos. Eu vou dar uma colher de chá para vocês hoje. Até o 14 é só bênção, só maravilha. Só que chega no 15 ele fala assim, ó, entretanto, mas, porém, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Aqui não fala que tem exceção não, irmãos. Aqui não há brecha para exceção. É todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Sangue de Jesus tem poder. Olha o que está no 17. Aliás, no 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Isso foi falado em qual monte? Ebal. Fala comigo assim. Monte Ebal, o monte da maldição. Verso 17. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Os céus, a sua cabeça, será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Veja que é o contrário de Deuteronômio, a primeira parte, 28. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarnas, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Ao meio-dia, vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará.
Os seus filhos, as suas filhas, serão entregues a outras nações, e os seus olhos se consumirão a espada deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-lo de volta. Um povo que vocês não conhecem. Isso aqui, olha só, é muito interessante. Daqui a pouco vamos ver que povo é esse. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levarão à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, e que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que você e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. E eles serão a cabeça, e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas o perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que tenham destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo. Grifa esse 49 aí. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos e nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do próprio ventre. O que é comer o fruto do próprio ventre? Vocês vão comer os próprios filhos. Grifa aí que nós vamos ver se aconteceu ou não. Eu estou em qual mesmo? 53. A carne dos filhos e das filhas que o Senhor, seu Deus, lhes der. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo.
Sangue de Jesus tem poder. Pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil, que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção é comê-los. A mulher vai ficar grávida, quando a mulher ganha o neném, sai um pouquinho de placenta, ela vai guardar aquilo para ela e a criança, para ela própria fazer o quê? Se alimentar. O povo tem medo de ler Apocalipse. Não vou ler Apocalipse. Não. Gente, Apocalipse é Jesus do início ao fim. É a vitória do Cordeiro contra a trindade satânica. Você tem que ter medo de ler isso aqui, ó. Isso aqui sim faz medo na pessoa. Vamos lá, eu estou em qual verso mesmo? Estou ficando velho, irmãos. Minha vista vai... A letrinha vai diminuindo o tamanho, não sei porquê. 58 agora. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, Senhor, seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês toda a temível doenças, as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Ah, mas Deus é amor. Deus me ama do jeito que eu estou. Deus ama todo mundo. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando por dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Quem estava aqui domingo de manhã na sala dos homens, a gente falou sobre isso. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira, de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhe dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constantes incertezas, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera se fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos, mas ninguém os comprará. Espírito Santo de Deus, o Senhor que esteve ali com Moisés, com os sacerdotes, e usou eles com autoridade para liberar essa palavra sobre Israel. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor fala conosco de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito singular, de uma maneira, Senhor Deus, intransferível. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é assustador, é terrível, é difícil de ler, é difícil de expressar e difícil de raciocinar. Tantas coisas faladas aqui nesse texto. Mas fato é que assim como aconteceu no Éden, aconteceu em Israel. O que aconteceu no Éden? Deus fez um jardim. Presta atenção aqui, gente. Deixa a irmãzinha lá. Deus fez um jardim
colocou tudo do bom e do melhor. Falou com o homem assim: você vai dominar sobre os animais. Você imagina um homem pegando um leão, passando a mão na barba dele. Imagina um homem pegando um rinoceronte, falando com ele assim: senta. Imagina um homem falando com a onça assim: onça, hoje você vai ficar calada. Mas eu vou colocar uma árvore, e se você comer do fruto dessa árvore, certamente, o texto diz lá em Gênesis, certamente você vai morrer. A serpente então vem e começa a colocar dúvida na cabeça da mulher. Vamos ver o texto aí? Ele não está aqui na minha pregação não, mas eu vou ler que faz parte aqui. Olha como é que a serpente faz. Ela põe dúvida. Gênesis 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela já jogou uma mentira. Aí a mulher vai e fala com ela assim, ó, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, deles não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerá. Dá nada não. Pode comer que isso não vai dar nada não. É o mesmo que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Dá nada não. Não obedece não. Não cumpre não. Não dá satisfação não. Vive a sua vida segundo o que o seu coração está mandando você fazer. Deus foi claro com Eva, sim ou não? Eva tinha entendido a mensagem, sim ou não? Sim, porque ela responde para a serpente o que era certo e o que era errado. Agora aqui nos dois montes, o povo disse amém ou não disse amém? O que é amém? Assim seja, nós estamos concordando com o Senhor. E aí quando vinha falando as coisas boas, todo mundo estava dando glória a Deus e aleluia. Porque coisa boa é pegar uma palavra de promessa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem não gosta? 1000 cairão ao teu lado, e tu não será? O Senhor é meu rochedo, a minha força, e nele confiarei. Com um sopro da boca de Jesus, ele destruirá o inimigo. Só que o povo também falou amém quando Deus estava proferindo todas essas maldições. E aí sabe o que foi acontecendo? Esse povo, eles começaram a desobedecer. E todos esses mandamentos começaram a se cumprir na nação de Israel. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e vá comigo em Daniel 9, verso 11. Daniel 9, verso 11. Nossa Deus, 8h40 já? Misericórdia. Quem pode ler para mim aí com a voz de trovão? Quando Daniel escreve esse texto, ele estava onde? Onde Daniel estava? Na Babilônia. Então, o texto que nós lemos, que eles iam ser levados para uma terra longe, como escravo, já tinha se cumprido. Agora o próprio Daniel está escrevendo que as pragas e as enfermidades estavam chegando em Israel porque eles tinham o quê? Desobedecido.
Então veja que tudo que Deus falou começou a se cumprir por causa da desobediência. Tem mais. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo. Verso 49 do texto base de Deuteronômio 28. Obrigado, Simar. Você é uma benção. Verso 49, irmão, Deuteronômio 28. Quem pode ler? No ano 606, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que falava aramaico, pegou Israel. Quem já viu uma águia pescando? Irmãos, é um rasante certeiro. Ela vai assim, mas vai com impetuosa, ó, e pega. E assim foi a Babilônia com o povo de Israel. E o interessante é que, como foi profetizado por Moisés, um rei de um lugar distante, uma nação de lugar distante, de uma língua que vocês não conhecem. Babilônia falava o aramaico, e eles não conheciam. Olha como que Deus, irmãos, vai cumprindo a palavra dele, aquilo que ele havia dito. E tem gente brincando com Deus ainda. Tem gente achando que o mundo é tudo fácil, que Jesus não vai voltar, achando que nem existe inferno. Quer mais? Pega aí. Vamos ler aí o verso 53 ao 57 do texto base. Outra pessoa aí, para não ficar só o nosso amado Diogo. Pode segurar aí. A fome, irmão, ia ser tão terrível, tão terrível, tão terrível. O cerco, que o pai, ele ia pegar os filhos, iria comer ele, e ele era tão gentil com a esposa antes, que na hora de comer, talvez, ele falava, não, minha amada, pode comer primeiro. Lá na casa da minha mãe, meu pai sempre comia primeiro. A gente só podia mexer na panela depois que o pai mexia. Nesse caso aqui, esse homem gentil, ele ia esconder os pedaços dos meninos e nem a esposa iria poder comer. Pega para mim, Ronaldo, você que tem uma vozeirão aí, abra comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler o 28 ao 30.
aqui, irmãos, já é o cumprimento da maldição que Moisés tinha profetizado. Se você não sabe o panorama bíblico, Moisés entrega ali a lei, nós estamos no final de Deuteronômio, vai começar Josué, eles vão atravessar o Jordão. Depois que Josué atravessa o Jordão, ele reparte a terra. Depois que ele reparte a terra, começa então o período dos juízes. Vem ali Débora, vem ali Jefité, vem ali Sansão, vem ali... Aí Samuel juiz, que também tinha o ofício de sacerdote. O povo começa a pedir um rei. Samuel vai então, unge Saul rei. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão veio quem? Roboão. Aí acontece o quê? A divisão das tribos. Então, isso aqui está lá na frente. Isso aqui já é cumprimento da desobediência do povo de Israel. Aí eu falo com vocês, tem um versículo que diz o seguinte: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Quer mais? Tem mais. Pega aí. Vamos ler aí o verso 63 ao 68 do texto base. Quem pode ler para nós aí? Olha que interessante que o termo usado ali é Egito. E que eles seriam colocados à venda, mas que ninguém iriam querer comprá-los. Antes de chegar nos dias do nosso século, eu quero fazer duas observações. Primeiro, que os babilônicos, os assírios, eles pegaram Israel e levaram Israel cativo. E houve então uma dispersação. Saíram da sua terra. Depois, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu uma revolta dos judeus. O que estava acontecendo? O Império Romano estava botando a faca no pescoço deles, querendo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E começaram a pressionar. A igreja estava crescendo. Então houve uma revolução. Só que os judeus cristãos, pegando o testemunho de Jesus, falou o seguinte: ó, não vamos contra o império, que nós não damos conta, não. O Império Romano é o Império Romano. Eles foram para uma outra cidade e ficaram lá. Só que os judeus que ficaram lá em Jerusalém, eles fizeram uma revolta contra esse general Tito. Sabe o que esse general fez? Mandou chamar uma legião lá da região de Roma e foi para Jerusalém e sitiou a cidade, cercou a cidade, queimou a cidade, destruiu o templo. E esse templo aqui é o segundo, que foi construído por Herodes, que já tinha sido destruído a primeira vez. Sabe o que aconteceu? Os judeus, espalharam pela face da terra. Aí, quem viu aquele filme, A Lista de Schindler? Quem assistiu o filme Lista de Schindler? Do Harrison Ford. Quando aconteceu o Holocausto, que Hitler pegou mais de 10 milhões de judeus e assassinou. Se você vê vídeo real, eles todos pelados, nus, magrinhos, só pele e osso.
jogava aquilo numa cova coletiva e matava. Câmara de gás. Mas matava muito, muito. Não dava conta, irmãos, de enterrar de tanto judeu que morreu. Aí no filme da lista de Schindler, o autor do filme faz o quê? Ele compra ele como escravos, para dar a eles o quê? Liberdade. E a tristeza do coração do autor foi o quê? Que ele queria comprar mais e não tinha condição. Olha para você ver, no Holocausto, eles foram colocados como escravos para ser vendidos e ninguém quis comprar. Isso, irmãos, é menos de 100 anos atrás. Olha como é que Deus, ele cumpre a palavra dele de uma maneira muito certa e eficaz. E tem gente ainda pensando assim, não, será que é verdade? Será que eu obedeço? Será que eu não obedeço? Será que eu dou ouvido à voz do Senhor? Será que eu não escuto a voz do Senhor? E, irmãos, foi muito bem falado, muito bem explicado, muito bem decretado. Nós começamos o verso 27, o capítulo 27, dizendo o quê? Escreva de cal essas leis de uma maneira que fica entendível. O que Deus estava falando? Ó, eu vou falar para vocês no Vale de Siquém, vocês vão escutar, vão falar amém, mas escreve elas para ficar registrado que eu falei. Está aqui, ó. Está aqui. E não é por falta de falar, não. Porque nós falamos. Domingo eu não tive ibope nenhum aqui. Foi 3, glória a Deus, no máximo. Porque a palavra foi sobre a volta de Jesus. Foi sobre acordar. Foi sobre olhar como é que você está vivendo. Agora traz um sermão aqui. Um sermão coach. Que você pode tudo. Que você vai fazer tudo. Está dentro de você. Você tem que pôr esse poderoso para fora. Aí é só glória a Deus e aleluia. Não vai ficar um só tio para trás. Não vai ficar uma vírgula sem se cumprir. Tem coisa boa também. Nós já lemos aqui que Isaías fala, pode um povo se tornar nação em um só dia? É Isaías mesmo? Confere para mim. Acho que é Ezequiel, né? Deixa eu dar um glória aqui. Quem pode achar para mim esse texto aí? Só botar assim, ó. Pode um povo se tornar nação em um só dia? Se você achar aí, você me fala. É porque estava fora ali, tá? As coisas começam a fluir assim na hora. É Isaías mesmo? Ah, então eu tô bom. Quem pode ler para mim aí? Pode ler para mim, Ló, fazendo favor. Pode um povo se tornar nação em um só dia? Uma nação, irmãos, uma das características para ser uma nação é porque precisa de terra. Se não tem terra, é só um povo. O povo judeu viveu espalhado pela terra, Europa, Alemanha, Holanda, até 1900 e quanto? 48. Eles eram um povo, o povo judeu, mas não era nação, porque a terra que era deles, conforme aqui Deuteronômio 28, tinha sido tomada. Aí acontece então uma reunião na ONU, e o secretário que deu o voto, Minerva, para que Israel se tornasse nação, foi um brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Um brasileiro abençoou Israel. Israel, então, em 1948, ela se torna nação em um dia. Um dia anterior não era nação, era um povo. No outro dia, agora sim, nós somos uma nação. E assim que Israel entra para sua terra, acontece uma guerra. Aquelas nações árabes ali não concordaram e foram para cima. Sabe o que aconteceu? Deus confundiu aquele povo, Israel saiu de lá vencedora. Passou alguns anos, veio a guerra de novo.
Juntou ali a Síria, juntou Egito, a Líbia, aquela turma toda partiu para cima de Israel. E assim como Deus fazia lá com Gideão, com aquela turma, Deus confundiu de novo os inimigos, superpotências. E Israel saiu vencedora de novo e ainda pegou um pedaço de terra a mais. Mas por quê? Porque estava na obediência. Então, irmãos, eu quero fechar essa palavra dizendo para vocês o seguinte. Deuteronômio 11 vai dizer assim, verso 26, 27 e 28. Prestem atenção, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, tá? Está escrito aí. Deuteronômio 11, verso 26. É para grifar. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, igual foi feito no jardim do Éden. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Vá comigo agora em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e o quê? E prosperidade, ou morte e destruição. Vá no verso 19. Olha quem é que Deus invoca como testemunha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha como é que Deus é bom. O que ele fala no finalzinho? Escolham, porém, a vida. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos... Precisa fazer legenda? Precisa desenhar? Tem gente que fala assim, que Deus é esse que escolhe um para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Deus não escolhe ninguém para ir para o inferno, não, irmãos. Ele nunca escolheu. A escolha sempre foi do homem. A desobediência sempre foi do homem. O nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. Nós temos que começar a entender isso. 80% dos nossos problemas somos nós que causamos. Anota para você ver. 80% dos nossos problemas somos nós que procuramos com as nossas próprias mãos. Quem anda em obediência, irmãos, Deus está com ele. Então eu queria que nessa noite você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Eu queria que você agora estendesse as suas mãos a Deus e pedisse perdão pelo tempo da desobediência, pelas vezes que o Senhor Ele fala, o Espírito Santo de Deus fala conosco, irmãos. Aquele negócio que tem no desenho aí, que parece um bichinho de um lado, né, o capetinho de um lado e o anjinho do outro. Aquilo ali só não é daquele jeito literal, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica dentro de nós. Não vai não. Não faz não, não mente não, não desonra não. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Deuteronômio 28, Pai, deveria ser um texto impresso na nossa geladeira, no nosso espelho, aquele que a gente acorda de manhã e vai lá olhar, escovar os dentes. Deveria estar dentro do nosso carro. Uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra que enche o nosso coração de alegria. Mas também, Senhor Deus, uma palavra pesada,
Uma palavra difícil para aqueles que são desobedientes. Nos ensina, Senhor, a ser servos. Nos ensina, Senhor, a obedecer. Obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, obedecer os teus mandamentos. Nós vimos aqui à luz da Bíblia, Senhor, que muitas profecias se cumpriram e tem pouco tempo que aconteceu. Nós queremos, ó Pai, viver as tuas promessas. Nos ensina, Senhor Deus, cumprir princípios, ó Pai. Nos ensina a cumprir o princípio da honra, respeitar as autoridades, respeitar as pessoas. Nos ensina a prestar conta, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a ser humildes, para reconhecer o nosso erro, pedir perdão e liberar perdão também. Nos ensina, Senhor, a depender do Senhor de uma forma extraordinária. Nos ensina, Senhor, a acordar de manhã e te agradecer pelo milagre e o dom da vida. Tira, Senhor Deus, toda maldição, ó Pai, da nossa família, da nossa casa. Eu te peço perdão, Senhor Deus, pelos erros, ó Pai, que meu pai cometeu, que minha mãe cometeu. Que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, toda maldição geracional. Aqueles que sofreram no Holocausto, na mão de Adolf Hitler, eles estavam muitos anos depois dessa geração. E há pessoas que falam, isso não existe. Esse negócio de maldição hereditária, isso é conversa fiada. Isso não é bíblico. Por que aquele povo que viveu há 70, 80 anos atrás pagou por uma coisa que a nação fez há 700, 800, 1000, 2000 anos atrás? Ah, Deus, traz entendimento para esse povo, tira esse espírito de incredulidade, que nada existe. Nos ensina, Senhor Deus, a nos movimentar na tua palavra, na tua lei, em nome de Jesus. Porque o Senhor declara na tua palavra, eu sou o teu Deus que não mudo, eu não mudo, no Senhor não há variação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a melhorar. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda a ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor esposa, melhor ovelha, melhor pastor, melhor obreiro, melhor levita, melhor servo, melhor cidadão. Oh Deus, nós rasgamos, ó Pai, as nossas vestes diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, toma nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia deles, Senhor. Que toda maldade que nós cometemos, ó Pai, como pais, que o Senhor não venha visitá-los, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós confessamos aqui diante do Senhor todos os nossos pecados geracionais. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Muda, Senhor Deus, o nosso DNA. Muda, Senhor Deus, a nossa história. Muda o nosso destino, Senhor. Nós queremos o que está lá em Joel 2, Senhor, onde diz que os nossos filhos profetizarão, que os nossos jovens teriam visões, que os nossos anciãos iriam sonhar, os nossos filhos irão profetizar. Oh, Santo Deus, oh, Santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Samu, eu quero voltar ao primeiro amor. Vem cá, alguém me socorrer. Em nome de Jesus.
Eu queria que você cantasse essa canção agora. Como se Israel estivesse voltando no tempo que recebeu a promessa. Como se Israel estivesse voltando naquele dia que Moisés liberou a palavra antes de eles entrarem na terra prometida. Porque houve um tempo de paz, irmãos. Houve um tempo de vitória. Mas o povo se corrompeu. O povo desobedeceu. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa noite poderosa. Obrigado pelos louvores, ó Pai, que foram entoados, pelas nossas crianças, que foram ungidas, que aprenderam um pouco mais da Tua palavra. Que nós venhamos sair daqui, ó Deus, ruminando Deuteronômio 28. O Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição, a escolha é nossa. Nós temos que começar a fazer uma reflexão. Por que que alguém decola e eu não decolo? Por que que as coisas dão certo para alguém e para mim não dá? Leva esse povo embora, Senhor Deus. Debaixo da Tua cobertura. Nos dê sonhos proféticos, ó Pai. Comece a dar mais visões, como o Senhor tem feito aqui. Como o Senhor usou o Riva para falar comigo no início do culto. Desperta aqui, ó Pai, ativa. Ó Deus, palavra de sabedoria, palavra de profecia, visões, línguas, ó Pai, outros idiomas. Nós queremos, ó Pai, o que está em Atos 2 para os nossos dias agora, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as manifestações e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre toda a igreja. E o povo de Deus diga amém.